Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Começamos unidade nova essa semana, e aí nós sempre, quando começamos unidade nova, começamos com leitura e interpretação. Só lembrando que a unidade anterior ainda tem gente devendo tarefa lá no Eclass, então, por favor, se você não fez, vá lá, faça, complete as atividades, porque senão elas vão ser bloqueadas e você não vai poder mais fazer. Então, quem estiver devendo, passe lá, porque eu sempre passo lá para ver, eu faço relatório, e aí tem muita gente devendo ainda. Dá tempo de ser feito ainda, então, por favor. Se você está devendo, vá lá e faça. Bom, com o livro em mãos, eu vou compartilhar a minha tela para a gente começar a fazer atividade, né, para a gente começar essa nova unidade aí. Deixa eu só colocar aqui as marquinhas e tudo mais aqui. Bom, começamos com... Opa, deixa eu ver quem está dizendo aqui. Com a... Não, calma. Que tradução, garoto. Calma, agora relaxa. Calma, menino Alexei. Bom, no livro de vocês, na página 18, lá nós vamos começar agora com leitura e interpretação. Vamos ter adjetivos, numerais, horas e datas. Então, essa vai ser a matéria que nós vamos fazer agora para espanhol nesse mês. E lembrando que no final desse mês temos prova. E é uma prova só para tudo esse conteúdo que nós estamos vendo, hein? Então, vai ser uma prova para todos esses conteúdos. Então, tem 3 conteúdos aqui e tem mais 3 conteúdos anteriores, ou 4, não sei. Então, é bastante conteúdo, hein? Se preparem. Por isso que eu falei da vez passada, não deixa dúvida, tira todas as dúvidas, porque depois é só uma revisão rápida para vocês fazerem provas. Bom, na página 18 de vocês, nós temos esse texto. Opa! Espera aí um pouquinho. Não é esse aqui não, rapaz. Tem nada a ver isso aqui. Espera lá. É porque tem muita tela aberta aqui, rapaz. Tem um monte. Ô, pai. Espera aí que eu já resolvo, gente. É só calma aí, porque é tela aberta demais. Primeiro ano de espanhol é sobre... Primeiro ano... Ai, cadê? Aqui. Eu tô com o livro de inglês na mão e pegando espanhol. Ei, pai, estava certinho. Eu estava com o livro errado em mão e a tela aberta correta. Ei, quarta-feira. Vamos voltar lá. É isso mesmo. Eu estava com o livro em mãos errado. Bom, o beijo divino da vida. Esse é o texto que nós vamos trabalhar hoje. E aí, quando nós começamos, eu sempre digo que nós temos que entender o texto. Então, aqui eu tenho um texto, aqui, página 52. Esquece tudo que eu falei antes. Então, agora é página 52 de espanhol. Não é a 18 de inglês. Bom, no parágrafo 1, aqui eu tenho o nome de um livro. Acho o nome do livro. Então, lembre-se, isso aqui você vai fazer marca, você vai fazer círculo, você vai colocar em evidência, não sei. Fazer marca no seu livro aí, sublinhado, com você. Ó, no primeiro parágrafo, o nome do livro, o nome do autor e a profissão dele, uma cirurgia da esposa, que tipo de cirurgia que ele fez, que fez a esposa dele, parte do rosto que é mencionada aí nessa cirurgia, as consequências dessa cirurgia, e tinha mais alguém no quarto, né, do hospital. Quem é essa pessoa no quarto, além do médico? E como essa mulher e esse homem se olhavam. Isso é o parágrafo 1. Você vai ter que achar, nesse parágrafo aqui, essas informações. Beleza? Ó, o parágrafo 1 é essa parte apenas. Alguém me dá um mouse de presente que preste. Bom, quando o meu mouse resolver me obedecer, aí, ó, esse é o parágrafo 1. O diálogo, ele vai até aqui, ó. O diálogo vai até essa parte aqui, tá? Então, quando está mencionando aqui, ó, qual a preocupação da mulher, por que teria o problema, como o visitante se sente lá no quarto, quem é esse visitante e o que o cirurgião contemplou, o que o cirurgião viu entre eles. Então, esse é o diálogo.
E aí o parágrafo 2, que ele pega isso aqui, o restante todo, está fazendo uma descrição sobre Gênesis 2:7. Qual é essa descrição de Gênesis 2:7? Material de que o homem é feito, ok? O material, a forma lá, o jeito que o homem é feito. Como ganhamos vida. O que foi visto primeiro quando Adão ganhou vida. Como era o rosto de Deus e como foi qual foi a primeira experiência de Adão. Então, usando esse primeiro parágrafo, o diálogo que segue aqui e o segundo parágrafo, façam essas marquinhas que daqui a pouco eu volto para a gente corrigir, para a gente conferir essas informações. Vocês têm 1 minutinho, 2 minutinhos, e aí façam, daqui a pouco eu volto.
Bora, bora. Bora, bora, que a vida não para. Vamos à correção? Bom, vamos pelo primeiro parágrafo, então. E aí começa nome do livro. Primeiramente está aqui, ó. Esse é o nome do livro. Morta Leções. Aí você continua. Note tal. O nome do autor e a profissão dele está aqui, ó. Cirurgiano. Esse aqui é o cirurgiano. E Richard Seltzer. Esse é o nome do autor e a profissão do autor. E aí a cirurgia tá aqui, ó, uma cirurgia facial. Tá aqui, cirurgia facial. Parte do corpo que menciona especificamente em vez da face, aqui, ó, mejilla, que são as bochechas. Aí ele menciona embaixo também boca, boca, boca. Boca, aqui, boca. Logo embaixo também ele menciona a palavra boca, que também é parte do corpo. Então, essas duas partes aqui são mencionadas. Certo? Consequências da cirurgia. O médico disse que teria que cortar uma pequena fibra, um pequeno nervo, e a mulher teria gestos estranhos na boca. Ela não controlaria mais. Teria gestos estranhos. Como era o homem que estava no quarto olhando para a mulher? Aí ele menciona aqui, ó. Estava no quarto na cama, levemente iluminado com a lâmpada, parecia ignorar o cirurgiano. A pergunta à mulher, ó, um homem jovem. Tá aqui, ó, um homem jovem. E como eles se olhavam? Aí aqui com... Vou pegar a frase toda, senão vai fazer bagunça. Eles se olhavam com tanto afeto. Só da frente, ó. Que se miravam, que se miram e se acanciam com tanto afeto. Então, esse foi o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, qual é a preocupação da mulher? Ela disse, vou apagar esse primeiro. Já posso apagar? Porque vai ficar uma bagunça. Não, depois. Me quedará a boca assim para sempre? Vou ficar com a boca assim para sempre? Essa era a preocupação dela. Aí, por que teria o problema? Aí o médico perguntou por que ela teria esse problema. Porque ele disse, ó, sim, porque eu cortei o nervo da sua face. Eu tive que cortar esse nervo. Aí esse é. E aí o visitante está lá, olhando ela. E aí o visitante sorri e diz, a mim me gusta. Se queda gracioso. Eu gosto, você fica linda assim. Esse é o jeito que o visitante se sente. E aí, quem é esse visitante? Aí ele continua bem aqui do outro lado, ó. Seu jovem esposo. O jovem esposo da mulher está lá olhando ela com o médico, com o cirurgião. E aí, o que o cirurgião contemplou? O senhor Estela estava cerca e podia ver o homem se abaixou, se inclinou para beijar os lábios tortos e estranhos de sua esposa. Aqui está. O que o médico contemplou. Certo? No parágrafo 2, Gênesis 2:7. E aí ele começa aqui, ó. Uma pergunta terá feito Deus para moldar a boca e soprar o nariz de Adão e dando vida. Lembra-se que isso na Bíblia é quando o homem foi feito e foi soprado o sopro de vida no homem. O material de que o homem é feito, cadê aqui? Pó, aqui, ó. Deus forma uma obra de arte a partir do pó úmido da terra. Aqui está de que o homem é feito. E aí, como ganhando vida?
Um processo cria vínculo entre o artista e sua obra. Então, se chega ao momento do toque final. Só Deus podia ter pensado nos lábios viventes. Ó, aqui, ó, bem aqui, ó. Ele sopra nas narinas de sua obra-prima e ela ganha vida. O que foi visto primeiro quando Adão ganhou vida? Então aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, quando Adão tem o seu corpo cheio de vida, aquele corpo que antes era pó, com seus olhos expressivos, abrem e encontram os olhos divinos do Senhor. Quando ele apenas pode, que ele abre os olhos pela primeira vez, ele encontra cara a cara, ele vê o rosto de Deus. E como era o rosto de Deus? Ele está exatamente nessa mesma aqui, ó. Aí, ó, bem aqui, a segunda parte, ó. O rosto sorridente de Deus. Adão contempla os olhos divinos do Senhor e vê o seu rosto sorridente. E a primeira experiência de Adão foi, ó, bem na última linha. A primeira experiência de Adão foi encontrar o Senhor cara a cara, face a face. É ver o Senhor face a face. Beleza? Então, essa é a parte de rabiscar. Então, rabisca em todo o seu texto, que eu vou precisar disso depois para tarefa. Bom, isso foi a parte. Já aí, posso passar? Vocês confirmaram tudo. Opa, um pouquinho antes, espera aí. Eu tenho aqui, ó, pergunta 1 e pergunta 2 nessa página, porque na outra página que pula para outra. Então, pergunta 1 e pergunta 2. Por que o cirurgião tinha que cortar essa pequena fibra, esse pequeno nervo na face da mulher? Achem aqui um embasamento. O que o médico diz? Por que ele teve que cortar? O que desenvolveu no rosto dela para que ele tivesse que cortar o rosto dela? Eu vou limpar aqui essas marcas que eu fiz para fazer as marcas das perguntas agora. E aqui, ó, ele diz bem no primeiro parágrafo que tinha desenvolvido, bem aqui, ó, desenvolveu um tumor na sua bochecha e ele teve que cortar essa fibra facial até bucális aqui, ó. Ele teve que cortar essa fibra no rosto da mulher que correspondia aos seus músculos faciais, seus músculos da boca. Por isso que ele teve que cortar, não tinha como ele não cortar. Essa é a primeira resposta. E a segunda resposta pergunta assim: como o autor tenta descobrir o momento do sopro de vida? Como ele tenta marcar, como ele tenta passar aqui esse momento do sopro de vida. De vida, não de vida, não é de vida. E está no terceiro parágrafo, que ele diz que era um momento aqui, cadê ansioso, silencioso aqui, ó. Deus havia pensado, os lábios viventes acerca de um nariz frio, aí um sopro silencioso de vida passa da boca de Deus à escultura inerte de barro. E aí os lábios se enchem de vida, os olhos que eram inexpressivos se abrem e se encontram os olhos felizes e dançantes divinos. Nesse momento que ele diz que é o transferir de vida de apenas um boneco de barro para um ser vivente. E ele ainda diz que é um pensamento de Deus. Claro que ele está colocando pensamentos no Senhor, mas diz: o Senhor devia ter pensado, os lábios viventes se acercam do nariz frio, de lodo, de barro. Um sopro silencioso de vida passa da boca de Deus para a escultura inerte de barro. Os lábios de pó se enchem de vida, os olhos frios e inexpressivos se abrem e se encontram os olhos felizes e contentes e divinos do Senhor. Essa é a segunda resposta da número 2. Beleza? Beleza? Marcaram?
Vamos para o próximo. Eu tenho mais 3 perguntas aqui. E aí a terceira pergunta diz assim: em que frase os lábios viventes se aproximam do nariz frio de pó? Aí ele pode dizer, se pode dizer que o frio nariz é um. Se vocês lembrarem, eu só vou. Heterossemântico é uma coisa que é escrita, ela parece uma coisa, mas é outra. Heterogenérico, heterotônico, a sílaba tônica no lugar errado. E heterogenérico com masculino e feminino. Então, nariz é nariz mesmo. Então, não é heterossemântico. Porque o que é escrito realmente é o que é. Né? Deixa eu só pegar uma coisa para marcar aqui. Beijo. Heterotônico, nariz. A sílaba tônica está no mesmo lugar. Então, não é heterotônico. Heterogenese, você vê aqui, está dizendo lá nariz. Feminino. A nariz, espanhol, inglês, português, o nariz. Então, é um heterogenérico. Beleza? Pronto. Na número 4, diz assim: escolha a opção que não está de acordo com o texto. Escolha a opção que está errada. A primeira opção diz assim: os lábios viventes se aproximam do nariz frio de pó, de lama. 2. O médico se inclina e beija a esposa na boca, com a boca retorcida. 3. O processo que cria o vínculo entre o artista e a obra. A 4. O rosto sorridente de Deus permanece muito próximo. E a 5. Deus forma uma obra de arte a partir do pó úmido da terra. Se você lembra da história, o médico não é o marido da esposa, o marido da paciente. O médico está na sala com eles. Lembra que o homem jovem que está do lado, ele sim é o marido. Então, a letra B não é de acordo com o texto, porque não é o médico que beija a boca da mulher. É o seu marido que está próximo ao médico. Beleza? Outra, número 5. O que leva o cirurgião a imaginar o momento em que Deus confere o dom da vida à raça humana? O cirurgião, ele fica olhando aquela cena do homem beijar a mulher, e o que o leva a imaginar, a crer que Deus confere o dom da vida à raça humana. Se você lembrar, vou voltar atrás só um pouquinho, rapidinho. Voltar na historinha lá. O cirurgião ele está lá bem olhando a paciente com a boca toda torta. Depois da cirurgia vai ficar aquela boca torta para sempre. E o homem, sem se preocupar com nada, ainda disse que ficou muito bonito nela, sem se preocupar com nada, ele se inclina, começa bem aqui, ó. Sem se preocupar, bem aqui embaixo, com a presença do cirurgião, o jovem esposo se inclina e beija a boca retorcida de sua esposa. Quando o médico vê essa cena, ele faz essa comparação, ele faz essa aliteração com a hora, o momento em que Deus confere o dom da vida a Adão, à raça humana. E é bem essa a resposta que você precisa ter lá. Ok? Voltando. Número 6. Na frase, se cria um vínculo entre o artista e a sua obra. Aí é pessoal, porque diz, ó, como você imagina esse vínculo entre o artista e a obra? Aí é resposta pessoal. Se eu tivesse que dar a minha resposta, é quando Deus transfere o dom da vida com um sopro de vida nas nossas narinas, transferindo vida dele para nós. Por isso a nossa vida deve ser divina. Por isso nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Porque o Senhor, ele não apenas nos presenteou com a vida. Ele deu vida e a vida dele. Porque ele soprou em nossas narinas o seu próprio fôlego de vida. Então esse é o vínculo. Nós temos a vida de Cristo em nós.
nesse momento da transformar apenas o pó, o ser lá inerte em vida, que foi que aconteceu com Adão pela primeira vez. E o número 7, mas essa é pessoal, né? Cada um faz o seu. Número 7, transcreva do texto o beijo divino da vida. Aí ele vai mencionar partes do corpo, naquela parte ali. Então, fragmentos com nomes de parte do corpo. Como eu disse lá, começou com o cirurgião dizendo que tinha cortado uma fibra facial, a boca da mulher ia ficar torta. Aí, ali primeiro foi o cirurgião falando. O marido também disse da boca torta e da face dela que estava muito bonita. Aí depois continua fazendo menção à Bíblia. O nariz, que o Senhor assopra no nariz, faz um corpo de barro, depois faz o sopro de vida, abre a boca e sopra na boca. Quando Adão abre os olhos, vê os olhos do Senhor, então também tem olhos. Então, tudo isso. Também tem lá no início o tumor, que eu disse que é o tumor da mexila, que é bochecha. Então, bochecha também é parte do corpo. O médico também menciona isso, tá vendo? Então, tudo isso são partes do corpo que estão no texto. Então, todas as partes, bochecha, lábio, boca, olhos, tudo isso está lá, está no texto. Beleza? Bom, isso foi o texto. Aí agora eu tenho mais uma atividade, porque aqui está aqui, respostas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui vocês vão me mandar depois essas respostas. Número 1, eu tenho aqui 6 pessoas e eu tenho descrição de parte do corpo. E aí, se eu fosse vocês, se precisar, eu traduziria isso aqui, porque vocês vão precisar. Então, veja aqui, começa aqui, el cuerpo, que é parte do corpo. Gordo, delgado, flaco, fuerte, débil. Então, gordo e magro. Eu posso dizer magro também, flaco. Não tem nada a ver com fraco. Isso aqui é magro. Então, flaco ou magro é a mesma coisa. Okay? Aqui embaixo, fuerte e débil. Esse débil, aí sim é o fraco de não ter força, porque é o oposto do forte. Então, gordo, magro e magro, forte e fraco. Pronto, esse é o corpo. O rosto, em espanhol, é cara, la cara. Redonda e larga. Cara redonda, cara de bolacha, ou a cara mais comprida, larga. Os cabelos, liso, ondulado, rizado, corto, largo, calvo, negro, castanho, pelirrojo, blanco, plateado, rubio, grisáceo. Aí começa, cabelos lisos, cabelos ondulados e cabelos grisalhos. Liso, ondulado e grisalho. Aí depois vem cabelo curto, cabelo comprido e o careca, o calvo, sem cabelo. Então, cabelo curto, longo e careca. Cor, cabelo preto, cabelo castanho e cabelo vermelho, que nós chamamos em português de... Como é que a pessoa tem um cabelo vermelho? Ruiva. A pessoa ruiva. É o ruivo. Aí, cabelo branco ou prateado, que a pessoa já está mais, velhinho. Cabelo loiro ou loira, rubio. E grisáceo é cabelo já grisalho. Então, branco de velhinho, grisalho está ficando velhinho, está caminhando para aí. E rubio, loiro. Nariz. O tipo de nariz a pessoa pode ter normal, chata, larga, respingona, aguilenha, pontiaguda. Nariz normal, nariz chato, aquele nariz de batata, chato. Nariz comprido, respingona é quando ele tem a pontinha arrebitada, certo? Aguilenha é o tipo. É um tipo de nariz, é o que o cirurgião mais fazem, é um tipo de nariz europeu, certo? E pontiagudo é um nariz pontudo, certo? E os olhos, redondos, almendrados, atinados, ovalados, negros, azules, castanhos, verdes e grises. Então, olhos redondos, olhos amendoados, olhos de japonês ou de chinês, olhos que tem esse estilo japonês, chinês.
olhos ovalados, olhos negros, azuis, castanhos, verdes e cinza. Ou, nesse caso, exatamente, cinza. Ok? São tipo de olhos. E os lábios, grossos ou finos? Gruesos e finos. Então, essas partes do corpo, essas descrições, nós vamos usar, nós vamos precisar. Então, eu aconselho a vocês que traduzam eles todos. E o que eu quero para vocês é que vocês façam, coloquem aqui 3 ou 4 características para cada pessoa aqui. Só isso. Olhou a pessoa, pegue aqui uma de cada, um olho, nariz, não sei. Descrevam a pessoa, não precisa nem de frase. Não precisa de frase, só colocar. Por exemplo, você pega essa menina 2 aqui, ó. Aí você pega o cabelo. O cabelo dele é comprido, então é largo. O cabelo é liso. Liso. O rosto dela é de bolachinha, o rosto redondo. Então, ó, cadê lá? Cara, redonda. O nariz dela é um nariz normal, nariz, ó lá, ó, normal. Pelo cabelo, eu imagino que os olhos são claros, assim, verdes ou castanhos. Então, los ojos, castanhos. E o olho dela, ó, parece uma amêndoa. Então, é amendrado. Tá vendo? Olha isso aqui, ó, tem os olhos atinados. Olhos de chinês, de japonês. Ok? Então, essa é a atividade que eu preciso de vocês hoje. Então, vejam. Voltando, nós vamos parar por aqui, né? Ops, foi demais. Ops, foi demais agora também. Aí, parou. Eu preciso que vocês façam para mim essas marcas que nós fizemos, que vocês fizeram aí, eu fiz aqui, nos textos, nos 3 parágrafos. Eu preciso que vocês tenham essas respostas 1 e 2. Eu preciso que vocês também tragam 3, 4, 5, 6, 7 e a descrição dessas pessoas. Isso vocês precisam postar no eClass. E lembrando, essa aula de hoje, vocês precisam postar a tradução e o vestibular da anterior. É nessa aula hoje. É nessa aula que eu abri. Então, as páginas, ó, sobre o Chile. Opa, foi mal, pulei demais. A tradução que vocês fizeram do Chile, lá da página 48, e também o vestibular da página 49, 50 e 51, vocês precisam postar nessa aula de hoje, junto com essa leitura e interpretação. Então, postem a cuidado, eu lembro de novo, o limite de 6 fotos no eClass. Cuidado, só tem 6 fotos. Então, coloque todas as fotos num documento do PowerPoint, coloque todas as fotos no documento do Word, use o aplicativo e junta todas, não sei, com vocês. Mas precisa ter a leitura e interpretação de hoje e tradução e vestibular do anterior para essa foto, para essa aula de hoje. Beleza? Eu vou parar aqui meu compartilhamento. Ah, não, meu bem, lá tem que mudar de novo. Então, veja só. Ó, tradução 48 e 49. Vou responder aqui para todos, em vez de só para... Tradução 48 e 49. Vestibular 50 e 51. 50 e 51. Pronto. Me mandem lá. Eu não vou colocar no eClass, não, porque senão eu tenho que voltar lá, abrir a aula, editar a aula e mandar. Então, lembre-se, isso aqui é da aula anterior. 48, 49, 50 e 51. Me mandem nessa aula hoje. Deixa eu parar a gravação. Terminamos.